Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Virgem. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está aí na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo que eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você, tá, Virgem? Vamos lá. Energia geral que está guiando o momento de Virgem. A gente já pede, agradece a orientação sobre como navegar essa energia da melhor forma possível para a Virgem. Primeira carta que se mostra aqui pra gente, mas tem outros que já caíram aqui, ó. Elas caíram assim, ó, sem se mostrar, né? Ah, ela vem falando sobre chakra sacral. Chakra sacral é uma energia do segundo chakra que fala sobre criatividade. Hum. Força criativa. É onde mora a nossa força criativa e é onde a gente dá vida às nossas paixões, inspirações. Isso pode se mostrar muitas vezes no espaço de ideias, né? Projetos, ideias que a gente tem assim para o trabalho, para a nossa vida, ah, de estilo de vida, objetivos, né? Pode ser isso, coisas que a gente quer ver, que a gente quer dar forma, que a gente quer ver acontecer, tomar forma no nosso caminho. Mas pode falar também muitas vezes sobre intimidade, porque esse é um chakra que fica bem ali na altura dos nossos órgãos reprodutores, né? Então, esses temas, dei para você alguns exemplos, porque esses temas vêm à tona nesse momento para a Virgem. E para pessoas diferentes pode seguir, né, uma direção diferente ali, um foco diferente. Eu estou vendo também aqui que, olha só, né, muito do que a gente está conversando aqui sobre chakra sacral já saiu ali, mais lá para o final, foi ficando cada vez mais claro, mas para o final da leitura de Touro. Então é quase como se a gente estivesse continuando a conversa. A gente falou no final da conversa da leitura de Touro, que já está disponível para você, você pode ir assistir. Eu postei no mesmo dia que eu postei essa aqui. ahn, Apareceu ali Casa 5 que fala de criar, criatividade, né? Então tem um complemento, foi uma leitura rica que apareceu ali na leitura de Touro, tá? Então tem aqui um complemento à leitura de Touro. Vou deixar a sugestão de você assistir. E se você não quiser, não tiver interesse, não tiver tempo, não tem problema. Então, tudo que você precisa ouvir vai estar aqui, entendeu? Pode ficar em paz com isso. Mas eu estou sentindo a vontade de nos beneficiar da inteligência artificial e ver o que que aparece para a gente quando eu coloco aqui no IA do Google essa força, né, de Arcanjo Ariel. Aí essa mensagem diz assim. Aparece em diferentes. Arcanjo Ariel aparece em diferentes tradições religiosas e místicas, sendo frequentemente associado à natureza e aos animais. Seu nome significa leão de Deus. Você vai ver o quanto a gente falou de leão lá na leitura de touro, e vou reforçar, falamos aqui sobre leão, tem complemento a essa leitura na energia de leão. Então, julho, né, temporada leonina, mas vamos focar aí, julho, agosto, né? Muito importante para Virgem também. Desconfio que a gente esteja falando de Portal do Leão também, 8 de agosto. E de qualquer forma, energia leonina, muito importante. Vai ter complemento da leitura de Leão, tá? Interessante. Leão é regente de casa 5. A afirmação de Leão é eu crio, né? Então, tá vendo? Todos os sinais apontam nessa direção. Então, tua cartomante, ela nunca é aleatória quando ela te dá as dicas de assistir outras leituras, tá? Aí você veja como faz sentido para você, mas a minha dica é boa. Isso eu tenho certeza. A próxima parte da mensagem aqui remete à força, coragem e poder de cura. Ariel também é considerado o guardião da terra e dos reinos naturais, lembrando a conexão humana com o planeta e a abundância da criação. Muito bem, bonito, né? Começamos assim essa energia de Virgem, tá? E essas cartas aqui, olha só. Aí essa mensagem diz que esse momento aqui agora, ahn, ele
A gente está conversando assim para a gente entender um ápice de uma energia que já está se desenrolando no subconsciente, nas águas internas, de dentro para fora, já vem numa crescente abundância, palavra-chave que a gente já usou, em florescimento. E essa carta aqui da deusa da lua, ela me fala de intensidade emocional, um expurgar. Então, quando a gente fica mais emotivo, e aí tem coisas que afetam mais a gente e que estão puxando lá de dentro questões, e aí vem esse elemento do expurgar, expurgar para abrir espaço, expurgar de peso que não é meu para carregar. Trazer à tona questões que estão lá no subconsciente, debaixo de camada e camada e camada, para que eu tome consciência daquilo. Tudo isso fazendo parte já de uma movimentação de abundância em florescimento, em crescimento, para uma crescente. Então, esse lugar, assim, de uma crescente, tá conversando demais comigo aqui para você, tá, Virgem? Falando assim, olha, se enxergue então numa crescente. E aí, como eu falei ali, veio aqui nessa mensagem o 8/8, né? Que é 8 de agosto, Portal do Leão. Então, saiba que tem uma energia que ela tá já se movimentando, e ela tá mostrando sinais no emocional, e ela vai numa crescente e atinge ali o seu ápice em 8/8. Mas ela já está, você já está atravessando essa energia, ela já vai se movimentando e ela atinge o ápice e depois ela vai continuar se movimentando, num movimento assim de saída, né? Decrescente. Não significa declínio, certo? Ah, mas esse movimento é importante você saber que já faz parte. Por quê? Para normalizar que eu estou fazendo parte de um padrão que vai além da minha performance, entendeu? Tem coisas que são sobre mim, a minha performance, tem coisas que sou eu compreendendo que eu estou fazendo parte de uma movimentação, de um coletivo, que é importante e que, quando eu normalizo e eu enxergo assim, eu me permito atravessar essa movimentação, viver esse padrão da melhor forma que eu posso, que eu consigo, de como é feito para eu viver ele, né? Cada um vai atravessar essa energia que vai seguir esse padrão de formas diferentes. Mas quando eu reconheço que há um padrão, eu já consigo tirar de mim a cobrança de controlar o caminho, controlar o processo, controlar o padrão da energia, que não dá. Hum. Aí essa mensagem vem dizendo que, tá, nesse padrão, e você veja que é até como as cartas elas formam aqui um movimento, elas fazem para mim, elas mostram, que bom, obrigada, elas ajudam a cartomante a falar um pouco mais sobre esse padrão. Então, tem uma crescente de uma intensidade emocional, uma sensibilidade. Também para algumas pessoas tem isso da intuição mais aguçada, porque essa carta é isso, é intensidade de energia de água. Água, emoções, intuição, espiritualidade, né? Então, uma intensidade disso numa crescente, isso não é à toa, o universo não dá ponto sem nó, cumpre com o seu papel, porém, quando a gente atravessa esse tipo de energia, quanto mais a gente quer brigar contra emoções, ignorá-las, reprimi-las, ou sucumbir demais a elas, se identificar demais com elas, isso pode ser problemático, entendeu? Hum, então, tem pelo menos dois jeitos de atravessar esse tipo de energia que traz essas intensidades das coisas mais subjetivas, abstratas, emocionais, espirituais. Eu posso querer bater de frente com elas, ignorar elas, reprimir elas, fingir que não estou vendo elas, ou me identificar com essa intensidade como evidência de quem eu sou, ou de tudo que será a minha vida a partir daqui, não é verdade? E isso pode tornar as coisas mais difíceis,
ao invés de intensidade, a coisa pode ir numa direção de densidade, ou eu posso aceitá-la e aí navegar a minha vida para abrir espaço para isso, sem brigar com isso, mas também sem deixar que isso me domine. Então, eu já sei que vai ser importante permitir momentos de solitude, momentos de expurgar. Eu vou sentir, eu não posso julgar o que eu estou sentindo. Também vou ter que tomar cuidado de não me ver agindo a partir de emoções intensas, entendeu? Porque não é para isso que serve. É para expurgar ou para reconhecer. Então, vou reconhecer sem julgamento, deixar que isso me atravesse, porque isso está abrindo espaço. No mínimo isso, abrindo espaço para que eu possa deixar ir peso que não é meu para carregar, aquilo que eu já posso, daquilo do qual eu já posso me esvaziar, para me permitir ser preenchido de outras energias, outras questões, né? Só que eu só consigo atravessar isso aqui quando eu consigo exercer amor. Amor enquanto energia de frequência mais alta, que vai envolver autogentileza, autocompaixão, respeito próprio, respeitar o meu tempo das coisas, respeitar como eu estou me sentindo e etc. Sabe? Eu vou tirar mais cartinhas daqui, daqui a pouquinho. Então, como eu me vejo gravitando bastante para cá, apesar de ser uma energia que disse, ó, isso aqui já começou, para a grande maioria das pessoas é isso que está mais presente, até porque eu sinto que a gente está se adiantando um pouco para entender no aqui e agora que haverá um ápice, 8 do 8, ápice dessa energia. Então, eu vou me adequando, eu vou atravessando ela em autocuidado, da melhor forma que eu posso, me ouvindo, me observando, sem julgamento, me adequando às minhas necessidades para permitir que isso aconteça sem julgamento, né? Sem ver como evidência de que é assim daqui para frente. Mas também tem uma coisa de conseguir encontrar uma forma de permitir que isso seja sustentável para você, para que você consiga chegar no ápice dessa energia em 8 do 8, da melhor forma possível, entendeu? E a melhor forma possível não significa você colocar essa meta do 8 do 8 se forçando a nada, porque tem que ser em bem-estar, tem que ser em autocuidado. Então, criar sistemas, hábitos, que te deixam atravessar tudo isso da forma mais harmoniosa, confortável, amorosa possível para você, em aceitação disso, entendeu? Mas não assim, vou me forçar a não sentir, vou me forçar a performance para chegar até lá. Então não é às custas do seu bem-estar, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, entendeu? Essa versão às custas disso já está errado, já é insustentável, já não chega no ápice dessa energia da forma como precisa, tá? Ahn, Aí, no ápice dessa energia, nós temos a carta de casa. Então, assim, esse ápice dessa energia é um retorno à casa. A casa como um símbolo, né? De a aceitação de si mesmo, como um símbolo de estar seguro na própria pele, casa como um símbolo de segurança, pertencimento. E aí, casa é primeiro o nosso corpo, nossa mente, depois o nosso ambiente. Casa é primeiro a gente, depois vem as outras pessoas, os outros lugares, os outros contextos. Então, tem essa coisa de retorno à casa, e a casa de cada um tem o seu jeito aí. E essa carta aqui dessa casa, ela está conversando muito comigo, sobre um momento de casulo também para muitas pessoas, sabe? Então, assim, aqui nesse momento, apesar das intensidades e tudo mais,
é sobre essa manutenção e esse gerenciamento, né, para se permitir chegar nesse ponto 8 Portal do Leão, 8 de agosto, da melhor forma possível, prestando atenção nisso nas minhas águas internas, como falamos, ó, tá vendo? Essa energia ela tem uma tendência de me puxar para lá de volta, porque esse é o foco, é a atenção do momento. Todo o resto que a gente falar aqui, esquece, sim, essa questão fundamental que a gente está falando aqui, desse caminho nessa direção. Mas eu sinto que essa mensagem vem desse jeito, porque para muitas pessoas ajuda a vislumbrar próximos passos e entender o processo, mas não vai dar para pular, não vai adiantar querer ouvir a conversa e falar: já sei, já entendi. Essa cartomante não entende nada, ela não sabe o que ela está falando. Eu já sei como é que eu chego, porque eu li o livro, porque fulano de tal falou, porque na cultura do não sei o quê, na prática, no feitiço do não sei o que lá, para chegar e fazer aquilo ali que ela vai me falar daqui a pouco, ela não sabe, mas eu faço esse trique-trique aqui, eu já chego ali. Boa sorte, boa sorte. Só isso que eu posso dizer, né? Você tem direito, livre-arbítrio é sagrado, boa sorte. Mas eu só posso compartilhar no meu compromisso com andar em retidão, no meu compromisso com verdade, eu só posso compartilhar com você a verdade como ela se apresenta para mim. Então, aqui, nesse ponto, nesse ápice, haverá um momento casulo. Eu chamo de momento casulo esses momentos em que a gente vai precisar de fato, de pausa, silêncio, entendeu? Momento casulo, a gente vira meleca, entendeu? Então, assim, se você pudesse programar para mais ou menos nesse período aí de agosto e tudo mais, se dá algum período de descanso já, entendeu? Onde tem coisas que são fundamentais, que não vai ter como deixar de lado, mas tem certas coisas que a gente pode se programar, então, para permitir que uma rotina fique mais fácil, mais leve, que te dê mais espaço para inatividade, entendeu? Isso pode ser importante. Então, de novo, talvez por isso que essa mensagem abra para a gente um enxergar de próximos passos, para que você possa, no seu gerenciamento, de poder navegar essa energia, que tantas coisas das quais você não tem controle se movimentam, de que você possa se planejar e se ajudar dessa forma, como eu vou atravessar. Então, se você puder já planejar algum tipo de pausa, descanso, silêncio, para sem culpa, sem vergonha, sem ansiedades, né? Se permitir inatividade, silêncio. Virei meleca aqui por um período, por alguns dias, sei lá, e isso é revitalizador importante, tá? Virgem. Ah, porque já tem alguma movimentação e ela já está dando sinais, mas a mensagem já falava desde o começo. Ei, Virgem, isso é uma crescente que atinge um ápice. E aí é mais ou menos nesse período, né? Começo de agosto aí, falamos aí Portal do Leão, 8 do 8, que se chega na raiz de uma questão. Então você vai precisar se permitir sentir, viver aquilo, estando presente. E eu fico de novo ouvindo isso, que isso é ato de auto-amor, auto-compaixão, auto-gentileza e também de integração com algo que será útil para o criar de um novo caminho. E a próximo passo, né, a gente falou ápice, aqui ápice. E aí, essa energia ela continua por meses também, da mesma forma que você vem numa crescente há meses. Ela continua por meses numa movimentação de redirecionamento, que vai, é um redirecionamento que é assim de reinvenção. Com essa carta, que é o número 10 de transição,
toda vez que ela aparece, ela vem falar que um caminho ele deixa de existir daquela forma, e quanto mais a gente insiste naquela forma, vai dar essa sensação de chegar em rua sem saída, vai dar essa sensação de ficar dando um murro em ponta de faca, se eu fico insistindo. Mas se eu aceito e permito um novo jeito de fazer as coisas, uma nova direção, é isso que está também disponível. Então, os próximos meses, depois desse ápice da energia de Virgem, é esse caminho de transição para novos caminhos, novas direções, novos jeitos de fazer as coisas. E todo ser humano tem algum grau de desconforto com isso. Daqui a pouco a gente olha mais para isso aqui, tá? Mas por isso que é importante também você saber desse processo, porque até para andar, atingir esse ápice que vai demandar, né, de você, mas você já sabe. Então, quando você chegar ali, você vai normalizar essa experiência. Você vai saber que não tem a ver com nada de errado com você necessariamente ou com a sua vida, não sei o que. Você vai saber que faz parte. Estou atravessando uma energia, estou, inclusive, olha que bom, fazendo parte de um coletivo que pode atravessar uma energia que vai me guiar numa direção de novos caminhos mais sustentáveis, mais alinhados. Não é sobre o que me está sendo negado, sobre o que eu não consigo, o que não dá, o que não pode, o que está bloqueado, barrado, nada disso. É sobre eu ter acesso a um outro caminho, uma outra frequência mais próspera, mais sustentável do que antes. Então, não é impedimento, não é bloqueio, não é barreira, é progresso, não é demoção, é promoção, entende? Mas eu tenho que conseguir atravessar a energia e só consigo também numa frequência, que é essa como a gente está falando, né? Em amor. Tá. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Virgem aqui? Esse momento ápice, ele também traz aqui chakra do coração, que eu já sabia, por isso que eu te falei, que ele ia ah, ser essa palavra crescente do emocional era muito importante, tá? Então, se eu já estou me sentindo desafiado agora com algumas questões emocionais e tudo mais, ainda mais razão para eu criar uma rotina. Olha assim, energia virginiana, né? Uma rotina, um sistema. Não é tarde demais. Não, né? É uma energia que está falando, então, isso vai continuar crescendo. Então, já vou me mobilizar agora para criar sistemas, uma rotina que me permita atravessar isso confortavelmente, porque esse é o maior ato de amor que eu posso me dar nesse momento. E aí, quando chega nesse ápice aqui da energia, ela vai olhar para questões emocionais profundas, é um momento de cura profunda emocional de certas questões em relação a pertencimento, em relação à rejeição, em relação a julgamento, inadequação, essas coisas todas, tá? Então, tem uma cura dessas questões e um crescimento nesse espaço aqui para Virgem. E é uma energia que reconhece que isso é essencial, fundamental para criar o próximo passo, tá? Ah, mas o que que tem a ver o emocional, mágoa, rancor, dor, trauma, não sei o quê, com o criar? Você vai ver, todo mundo vai ver no próximo passo. É a sabedoria dessa energia dizendo que, sem olhar para isso, também não adianta eu ficar me cobrando performance de criar possibilidades, criar ideias, caminhos, porque no final das contas as coisas vão dar uma volta e bater na mesma questão. Então, essa energia vai na raiz da questão com Virgem para solucionar aquilo, trazer paz para essas questões e então libertar Virgem de algumas questões emocionais
E a partir daí que as coisas podem ir numa direção diferente, porque a raiz da questão foi lidada, foi solucionada, tá? Se não, é só uma questão de tempo até a gente ver um padrão se repetindo. É uma mensagem que fala que nesse ápice da energia, mesmo com toda essa intensidade, como a gente está vendo, o propósito dela e o que ela vai fazer é trazer paz. E essa paz, ela vai ser um sinalizador de que se está livre de algum peso, alguma dor, alguma frustração, alguma ferida, algum trauma, entendeu? Então, essa paz, ela é o sintoma também de uma questão mais profunda, que vai ser essa energia ajudando a acessar, trabalhar e curar questões emocionais profundas em torno das coisas que a gente listou ali. Então, eu vou me ver, se eu estou em paz com alguma coisa, quando eu vivo uma situação que cutuca naquele mesmo lugar, antes podia me debilitar ou me fazer agir de tal forma, motivado por aquilo que me cutucou, que me afetou naquela ferida, entendeu? Mas se eu estou em paz com aquilo, quando eu vivo uma situação que antes me cutucava no meu calcanhar de Aquiles, por exemplo, eu acho que é uma boa expressão para colocar aqui, e aí eu me via agindo a partir daquilo, se eu estou em paz, os mesmos temas, as mesmas pessoas, o mesmo tipo de situação vem, mas não me provoca mais em agir a partir do meu calcanhar de Aquiles. Aí essa mensagem ela fala é, de que assim tem muita coisa nessa energia que a gente vai poder resumir fundamentalmente falando, que é o medo de falta, medo de abandono, pensamento de escassez, o cinco de ouros aparece aqui, né? E uma confusão, ou isso gerando confusão na hora de agir, na hora de escolher as minhas batalhas. E, de novo, a energia vai ajudar a ir reconhecendo essas coisas com mais clareza, né? E aí, então, ir redirecionando isso. Ok, ok. É desafiador? É desafiador. Não vamos fazer uma conversa aqui que vai te envaidecer, que vai te colocar para apaziguar os seus medos, culpas, vergonhas, dúvidas, inseguranças com vaidade, com mentira, porque isso é um desserviço. Você é melhor preparado quando você sabe porque você sabe com que você lida, com que você vai lidar, entendeu? Isso é um ato de amor com você. Não é ficar te falando que porque você tem esse favoritismo, essa vantagem sobre outras pessoas, de que para você vai ficar tudo melhor. Não é nunca o que esse canal faz. Nunca, jamais. Eu entendo que muita gente não tem nem condições, né, de ouvir isso. Da forma de ouvir a mensagem, porque realmente não vai conseguir acessar a mensagem. Não é à toa, é de propósito isso. Mas eu quero que você ouça, para quem está comigo aqui nessa energia, quero que você ouça o que a gente está falando, não como uma coisa que vai alimentar suas ansiedades. Pelo contrário, se você percebe o que a gente está falando como algo que está alimentando suas ansiedades, é mais razão ainda para ouvir essa mensagem e seguir a orientação de que você precisa criar sistemas no seu dia a dia, na sua rotina, que te permitam autocuidado, que te permitam. Fortalecer a sua prática de saúde mental, de saúde emocional. Isso é esse canal te servindo bem, entendeu? Isso é um ato de amor aqui e seu com você mesmo. Porque essa energia, ela vai numa crescente te fazer sentir, olhar, lembrar, ver coisas que vão
chegar na raiz de questões que afetam profundamente para trazer paz para aquilo, para trazer cura para aquilo, sim. E isso tem o poder de transformar o seu caminho também, cada vez mais. Depois vai ficando mais fácil, menos intenso a questão emocional. Chega no ápice e depois vai melhorando. Sim, porém, eu sei que eu já falei várias vezes, meus amores, mas é que eu sinto que a minha principal função de fazer essa mensagem para você aqui é essa, tá? Para te dar esse carinho, para te dar esse abraço, para te dar esse aviso, né? De você se mobilizar para se dar todo o apoio que você merece para viver numa crescente intensidade emocional profunda e muitas vezes lidar com histórias e pessoas e questões que vão mexer nesses cantinhos aí do emocional, de uma forma muito profunda. Confie no seu caminho. Se você soubesse que você seria apoiado, o que você faria? Numa leitura que está falando assim: tem coisas que estão fora do seu controle, fazem parte do padrão de uma energia se movimentando. Atravessar isso aqui é bom sinal. Estou em alinhamento com novas direções, de poder co-criar um novo caminho, ver tomar forma no meu caminho coisas que eu quero criar, que eu desejo, que são fonte de inspiração, motivação para mim, sim. Mas esse caminho envolve passar por aqui. Então, se dê esse apoio. Também, além disso, vamos lembrar que é um universo que não dá para gente a cruz maior do que a gente pode, deve, merece carregar, entendeu? Também é um universo que não dá o frio maior que o cobertor. Então, essa mensagem aqui, ela vem falando que você chegar nessa mensagem em si já é você recebendo esse apoio, esse suporte, entende? Faz todo sentido isso, né? Estamos percebendo o que estamos vivendo aqui agora? É literalmente isso acontecendo. Recebendo um suporte e um apoio necessário para andar o caminho. Isso vai continuar acontecendo. Não significa que você está ao léu, né? Para conseguir ou não. Não, não, não. Tudo isso vai continuar tendo suporte, apoio, amor, orientação de força maior, com certeza. Mas tem uma coisa aqui nessa mensagem que ela reforça. Olha só, o que eu noto aqui no caminho, essa figura está seguindo um caminho numa direção e tem um portal, portal do leão. E aí, aqui em cima eu enxerguei essa imagem aqui como se fosse um furacãozinho assim, sabe? E a gente está falando assim porque alguma situação, portais são situações que a gente vive. Nós somos portais. Nós somos portais. Nós, seres humanos em si, somos portais. Situações que a gente vive e como a gente lida com aquelas situações são portais. O portal, ele não vai ser assim uma coisa que a gente enxerga com brilhinhos e luzes e tudo mais. Às vezes sim, né? Aí corta para alguém vivendo literalmente uma situação que cruza uma porta cheia de luz, assim. Mas enfim, entende isso? Situações que a gente vive, conversas que a gente tem, emoções que a gente atravessa, são portais, porque nós somos portais. E nós não precisamos de nada, de aparatos para atravessar portais, porque nós somos os portais. Aparatos ajudam, mas a mágica sempre trabalha através da gente. Exclusivamente, a mágica trabalha através da gente. Aparatos podem ajudar, a ajudar. São ferramentas, mas a mágica exclusivamente trabalha através da gente. Enfim, então essa mensagem ela reforça. Confie no seu caminho. Se você soubesse que você seria apoiado, o que você faria? Aí essa mensagem que já fala que no ápice
Virgem vai ter essa oportunidade de atravessar um portal de intensidade, intensidade com esse furacãozinho aqui, certo? E você, nessa intensidade, vai receber o apoio da forma como ele cabe aí para você, para atravessá-lo em paz, em paz, de forma pacífica e não conflituosa, com clareza, com, ó, o cinco de paus e o rei de espadas, com clareza de ideias, com clareza de ideias, em paz. Então, essa paz que a energia traz é para que você tenha clareza, clareza de ideias, versus a confusão, agir baseado na confusão, no medo de falta, pensamento de escassez, medo de abandono, que só gera confusão, alimenta confusão. Estou lembrando de novo da leitura de touro, tá? E aí é uma energia que, numa crescente, já vem te preparando e você vai poder atravessar uma situação, pelo menos uma conversa, tá? Pode ser mais de uma, mas pelo menos uma importante, que poderia ir numa direção conflituosa, mas que você, em paz, tenha clareza de comunicar, ouvir, falar, identificar as melhores escolhas, como resolver uma questão da melhor forma possível e etc. Esse momento ele marcará uma vitória. Vitória. Seis de paus. Porque ele é sobre seis de copas, curando o passado e reescrevendo o futuro, trazendo paz, quatro de espadas, para onde antes poderia haver ansiedade. Ansiedade. É isso. E depois do 8 de agosto, a gente consegue acessar alguma coisinha? A partir daqui, segredo, acho que a resposta é não. Segredo, abracadabra, abracadabra. Pensa nisso, ó. Vamos uma parte de cada vez. Então é daqui, agora, na crescente, já me vejo numa crescente, até pelo menos ali ápice por volta de 8 de agosto. 5 dias a mais, 5 dias a menos, tem, né, esse por aí. Ahn, abracadabra, mágica. Abracadabra é uma palavra que significa eu crio conforme eu digo. Então, por isso que é uma mensagem que falou tanto, que está te guiando na direção de ter clareza na comunicação, em paz. Eu crio conforme eu digo, ascendendo, ascendendo a partir de um reinado de arranha-céus. Uma mulher gigante brilha no céu da cidade. Ela também, perdão, ela é tão alta que ela pode tocar as estrelas à sua volta. Com a sua varinha mágica, ela forma o futuro através das constelações. Tem uma ordem no universo, uma frequência dourada. E a frequência dourada de um Nautilus, que é esse símbolo aqui na cabeça dela, né? Da concha de Nautilus, ou um padrão.
ou um padrão. É a sua leitura inteira. A gente já sacou isso desde o começo. Que bom. Nós podemos desbloquear segredos do universo a partir disso aqui. Somos todos magos nas nossas próprias vidas. Aí, de novo, touro falou também de padrão. Então fica a minha sugestão carinhosa de você assistir touro. Mas, de novo, você faz como você quiser. Uma orientação final para a Virgem nesse momento. Essa é uma conversa, então, sobre Virgem, nesse ápice, nessa crescente, na direção, que fique claro, de uma bênção. É na direção de bênção. Tem muita coisa também, inclusive que assim, olha, o que eu vi até uma imagem assim, para trazer uma leveza. Ah, você já se viu vivendo situações assim? Não sei se é uma coisa muito, uma referência muito particular minha, mas eu vou te trazer essa imagem para você entender essa questão maior, tá? Eu trabalhei em alguns lugares, né? A gente fazia isso, assim. Então, essa coisa, vamos tirar do sistema. Antes de uma reunião importante, vamos tirar do sistema aquelas coisas que a gente não pode falar, não pode fazer, né? Porque às vezes se fica evitando, 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 chega ali na hora sai aquilo que não era para falar, né? Ou aquele nervosismo. Então, algum momento assim de escape, né? E de tirar do sistema tudo aquilo, né? É, que precisava falar. Eu acho que isso é uma coisa conhecida. Me veio à mente também um cara num programa de TV que eu assisto. O exercício ali é que ele não podia piscar. Ele começou a fazer um cálculo de quantas piscadas se dava num período de tempo que ele tinha que ficar sem piscar para tentar piscar tudo antes. Que óbvio que não deu certo, mas ah, essa ideia, né, de eu vou tirar do sistema, né, tudo para chegar naquele momento ali e não, né, não fazer aquilo que não é que não é favorável, não seria favorável fazer, né? Então, no mínimo, tem isso, entendeu? Só que só tem como, depende, para cada um tem coisas saindo do sistema aí diferentes, entendeu? Para uns uma coisa mais leve, para outros umas coisas mais densas, entendeu? A questão não é melhor, pior, superior, inferior, isso aí é papo de gente boba, entendeu? Não é? A gente sabe que não tem esse papo de superioridade, inferioridade, ó, todo mundo, ó. Todo mundo no mesmo barco, todo mundo ser humano aqui, vivendo os mesmos desafios, recebendo o mesmo amor, a mesma compreensão, as mesmas oportunidades de aprendizado, porque está todo mundo também precisando aprender alguma coisa aqui, né? Então, de novo, sem se deixar, acho que eu falei isso em touro, na verdade, sem se deixar seduzir demais por histórias retóricas muito envaidecedoras, que isso mais atrapalha do que ajuda. Mas tem uma coisa aqui que, olha só, enxergue nesse período que é um universo que também está te ajudando a tirar do seu sistema coisas que já sabe que você se beneficia de estar esvaziado daquilo para um momento importante, né? Para que você consiga não se ver dominado pelo desafio ou pela provocação que o momento trará. Esse portal trará. Só que eu também vou ter essa ajuda, né? Espiritual, apoio espiritual, inclusive, para além, né, do caminho que levou até ali, que já tem esse apoio espiritual, eu já sei que é uma energia que está me ajudando, trabalhando comigo, mesmo que eu nem saiba. Para quê? Que momento, que conversa, nem sei ainda. Mas o universo já sabe. E aí eu vou ter clareza, eu vou conseguir, até porque aí vem uma visão mais bem-humorada, eu já tirei do meu sistema tanta coisa. E isso é normal, é do ser humano, é também um padrão,
Essa necessidade é também um padrão do ser humano, tá? E aí, então, esse momento aqui desse ápice, ele é uma bênção. Então, é uma jornada, não de um universo que está me desafiando, me torturando, seja lá o que for, muito pelo contrário, que está me preparando para chegar num momento onde eu esteja preparado e eu possa aproveitar uma bênção, que é essa bênção de redirecionamento que vai trazer, que é a parte do segredo, né? É, que vai trazer um entendimento de como eu me alinho ao caminho, o caminho que possibilita que algo tome forma, que o que eu quero, que eu desejo, né, a manifestação aqui, ah, que algo tome forma. Isso apareceu lá em Touro também, por isso que eu estava te falando, né, do reforçar a dica de assistir a leitura de Touro, que já tem algumas coisas ali. Aí agora sim, ó, quero lembrar o seguinte, lá em Touro apareceu sim um padrão. E dá para fazer muita coisa com aquele padrão que apareceu lá em Touro. Só que não esqueçamos que, de novo, a mensagem já falava para gente. Não vai dar para só colocar em prática o que dá para fazer aqui. Ah, esquece, pula essa parte aqui, vamos só ali, ó. Como que eu me alinho ao caminho da manifestação? É isso. Pronto. Só pula para cá, a cartomante já falou que lá em Touro se fala de um padrão, de fato se fala e a linguagem apareceu assim. É assim que eu me alinho à linha do tempo ou à frequência que possibilita algo de tomar forma, né? Mas só isso não funciona. Não funciona. Quero só dizer isso. Só isso não funciona. Tem várias pecinhas para encaixar. Então, esse momento aqui que só dá para atravessar ele também com uma consciência, com um jeito de encarar a vida, uma possibilidade de se observar, né? Também é imprescindível. Ah, tá. Até porque só se ganha acesso a poder colocar em prática algumas coisas que a gente falou lá em Touro, passando por aqui, tá? Muito bem, Virgem, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura. Mandando um beijo grande para vocês, boa sorte e até a próxima.